Olá, tudo bem com você? Eu sou a Beatriz Tavares, médica com mais de 15 anos de experiência, ajudando homens a cuidarem melhor da saúde íntima, especialmente depois dos 60 anos. E hoje eu preciso compartilhar com você algo muito sério. Há algumas semanas recebi no meu consultório aqui em São Paulo um senhor de 67 anos, vamos chamá-lo de seu Roberto. Ele chegou preocupado com a pressão alta, cansaço constante e problemas de próstata. Durante a consulta, quando conversamos de forma mais reservada, ele me confessou algo que mudou completamente o rumo do diagnóstico. Seu Roberto tinha um hábito que ele achava inofensivo, que fazia no banheiro de casa, sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma, e ele não tinha ideia de que esse hábito estava prejudicando o coração dele, a próstata e até mesmo a capacidade de sentir prazer. Você sabe o que descobri? Que seu Roberto estava cometendo não uma, mas 5 das 7 principais falhas que homens acima de 60 anos cometem durante a masturbação. E antes que você pense que eu vou falar de moralismo ou besteira, deixa eu ser clara, não tem nada de errado com a masturbação. Aliás, ela faz parte de uma vida sexual saudável em qualquer idade. O problema não é o ato em si, mas como você está fazendo. Eu já atendi centenas de homens na mesma situação. Homens que, sem saber, estavam criando problemas cardiovasculares, danificando a sensibilidade, sobrecarregando a próstata, tudo por causa de hábitos aparentemente inocentes. E hoje eu vou revelar para você as 7 falhas mais perigosas que você pode estar cometendo neste exato momento. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu cansei de ver homens maravilhosos, pais de família, avós, profissionais bem-sucedidos, sofrendo em silêncio com problemas que poderiam ser evitados. Porque a saúde sexual depois dos 60 nevão é luxo, é necessidade e porque ninguém mais vai te contar isso de forma honesta. Então, pega seu café, senta confortável e vamos conversar sobre algo que pode literalmente salvar sua vida sexual e sua saúde geral. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que depois dos 60 anos, o corpo masculino passa por mudanças profundas. A circulação sanguínea não é mais a mesma de quando você tinha 30 ou 40 anos. A testosterona começa a diminuir naturalmente, a próstata aumenta de tamanho, tudo isso é normal, é esperado, mas aqui está o problema. Se você continua fazendo as mesmas coisas que fazia há 20 anos atrás, sem adaptar nada, você está pedindo para ter problemas. Vou te contar algo que eu sempre digo para os meus pacientes lá no consultório. Imagine seu corpo como um carro. Um carro 0 km aguenta tranquilamente uma viagem de São Paulo ao Rio sem parar, acelerando forte, sem problema nenhum. Mas um carro com 30 anos de uso, você precisa fazer paradas, abastecer melhor, checar o óleo, cuidar da suspensão. Com o corpo é a mesma coisa, gente. E ignorar isso é a receita para o desastre. Agora sim, vamos às 7 falhas mais perigosas. Falha número 1, usar a pressão errada. Sabe o que seu Roberto me confessou? Que com o passar dos anos, ele precisava apertar cada vez mais forte para sentir prazer. Doutora, parece que eu perdi a sensibilidade. Ele me disse. E vocês sabem por quê? Porque ele estava literalmente treinando o corpo dele para só responder a estímulos extremos. Pensa comigo, quando você aperta muito forte, você está comprimindo os vasos sanguíneos, prejudicando a circulação local e, com o tempo, danificando as terminações nervosas. É como se você estivesse matando aos poucos a capacidade do seu corpo de sentir prazer de forma natural. Depois dos 60, os nervos já estão naturalmente menos sensíveis. Se você ainda por cima usa força excessiva, você está cavando sua própria cova em termos de prazer. E tem outra coisa que muitos homens não sabem. Essa pressão excessiva pode levar ao que a gente chama de síndrome da morte por aperto. Não é morte literal, claro, mas é a morte da sua capacidade de responder ao toque suave, delicado, seja da sua própria mão ou da parceira. Você já parou para pensar nisso? Que talvez a dificuldade de sentir prazer com sua esposa não seja a culpa dela, nem sua, mas sim desse hábito que você criou sem perceber. Eu tive um paciente, vamos chamá-lo Deluel Carlos, 64 anos, casado há 35 anos.
Ele me procurou desesperado porque não conseguia mais ter relações com a esposa. Doutora, eu simplesmente não sinto nada, ele me disse. Depois de conversar bastante, descobri que ele usava um masturbador masculino, sabe aqueles aparelhos? E usava como uma pressão absurda. O corpo dele simplesmente esqueceu como era o toque natural de uma vagina. Precisou de meses de reeducação para ele voltar a sentir prazer de forma normal. Falha número 2. Fazer no banheiro. Eu sei o que você está pensando, Dra. Beatriz, qual o problema? É o lugar mais privado da casa. Sim, eu entendo. Mas deixa eu te explicar o que está acontecendo com seu corpo quando você faz isso. Primeiro, a posição. A maioria dos homens faz sentado no vaso sanitário, certo? Nessa posição, você está comprimindo completamente a região pélvica. Os vasos sanguíneos que irrigam o pênis, a próstata, toda essa região ficam pressionados. Depois dos 60, sua circulação já está mais lenta. Naturalmente, você adiciona essa compressão e está criando um problema sério. Segundo, a pressa. No banheiro ninguém quer demorar muito, né? Então você acelera, fica tenso, respira mal, seu coração dispara, a pressão sobe e você nem percebe. Eu já vi casos de homens que tiveram arritmia cardíaca, né? Até princípios de infarto, tudo porque estavam fazendo força demais num ambiente fechado sem ventilação adequada. Terceiro, a associação psicológica. Quando você sempre faz no mesmo lugar, o cérebro cria uma associação. Depois de um tempo, você só consegue sentir prazer ali. Isso limita demais sua vida sexual. E se você quiser ter um momento íntimo com sua parceira na cama, o cérebro não responde da mesma forma. Falha número 3. Apressar o processo. Essa aqui é campeã de problemas. Você sabia que a maioria dos homens acima de 60 que eu atendo leva menos de 3 minutos do início ao fim? 3 minutos? Gente, isso é um desastre. O corpo masculino precisa de tempo, principalmente depois dos 60, para que todo o sistema cardiovascular se prepare adequadamente. Quando você apressa, o coração precisa bombear sangue muito rapidamente. A pressão arterial sobe de forma abrupta e você coloca uma sobrecarga enorme no sistema. É como fazer um sprint de 100 metros sem aquecer. Você pode até conseguir, mas vai pagar o preço depois. Além disso, apressar o processo significa que você está focado apenas no resultado final, no orgasmo, e aí você perde toda a jornada, todo o prazer do caminho. A masturbação saudável, principalmente nessa idade, deve ser um momento de conexão com seu próprio corpo, de exploração, de relaxamento, não uma corrida contra o tempo. Eu costumo orientar meus pacientes: dedique pelo menos 10 a 15 minutos. Comece devagar, explore diferentes tipos de toque, respire profundamente e deixe o corpo responder naturalmente. Você vai ver que o prazer é muito mais intenso, o orgasmo é mais satisfatório e você evita sobrecarregar o coração. Falha número 4. Não usar lubrificação adequada. Olha, isso aqui é básico, mas você não imagina quantos homens ignoram. Depois dos 60, a pele fica mais fina, mais sensível, mais propensa a microlesões. Se você fica se esfregando sem lubrificação, você está criando pequenas fissuras na pele que podem inflamar, infeccionar e causar problemas sérios. E não estou falando de usar qualquer coisa, não. Nada de sabonete, de shampoo, de creme dental. Pelo amor de Deus, essas substâncias podem irritar demais a mucosa. Use um lubrificante à base de água próprio para isso. Você encontra em qualquer farmácia, não é caro e vai fazer uma diferença enorme. Teve um paciente meu, seu José, 62 anos, que chegou com o pênis todo irritado, vermelho, ardendo. Ele tinha vergonha de contar, mas quando eu insisti, ele confessou que usava sabonete há anos. Gente, o homem estava literalmente machucando a si mesmo depois que ele começou a usar lubrificante adequado. Em 2 semanas estava tudo resolvido. Falha número 5. Depender exclusivamente de pornografia. Olha, eu não vou entrar no mérito moral de assistir ou não pornografia. Cada um sabe da sua vida.
Mas do ponto de vista médico, preciso te alertar sobre um problema sério: a dopamina. Quando você assiste pornografia, especialmente aquelas mais pesadas, mais intensas, o cérebro libera uma quantidade enorme de dopamina. É o hormônio do prazer, da recompensa. O problema é que o cérebro se acostuma com aquele nível de estimulação. Depois de um tempo, o cérebro só responde a ele, tipo de estímulo visual extremo. Você fica literalmente viciado. E aí o que acontece? Você não consegue mais sentir tesão pela sua esposa, não consegue ter ereção sem assistir pornografia, perde completamente a capacidade de se excitar com estímulos naturais reais. Eu já atendi dezenas de homens nessa situação. E olha, a recuperação não é fácil. Tem um estudo recente feito aqui no Brasil mesmo que mostrou que homens acima de 60 que consomem pornografia diariamente têm 3 vezes mais chances de desenvolver disfunção erétil comparado com aqueles que não consomem ou consomem esporadicamente. 3 vezes. Isso é muita coisa. Se você se identifica com isso, minha recomendação é: tente fazer um detox. Passe pelo menos 30 dias sem assistir pornografia nenhuma. Nos primeiros dias vai ser difícil, seu cérebro vai reclamar, mas depois você vai perceber que sua sensibilidade volta. Você volta a se excitar com coisas simples, naturais, reais. E olha, outra coisa importante sobre pornografia: ela cria expectativas irreais. Aqueles corpos, aquelas performances, aquela duração, nada daquilo é real. São atores com preparação, edição, Viagra, tudo. Quando você compara sua vida real com aquilo, você cria uma frustração enorme, uma ansiedade que só prejudica a sua saúde sexual. Falha número 6. E essa aqui é a polêmica: abusar de brinquedos sexuais muito intensos. Eu sei que alguns de vocês usam masturbadores masculinos, aqueles aparelhos com vibração, sucção, movimento automatizado, e olha, não tem problema usar isso de vez em quando. O problema é quando você o usa sempre, todo dia e coloca na intensidade máxima. Sabe o que acontece? Mesma coisa da pressão manual excessiva. Só que pior, esses aparelhos criam uma estimulação tão intensa, tão artificial, que o cérebro e o corpo se acostumam apenas com aquilo. Depois, quando você tenta ter uma relação sexual real com sua parceira, você simplesmente não consegue sentir nada. A vagina não vibra, não tem sucção, não tem aquela pressão toda. E aí você fica achando que o problema é com você ou com ela, quando na verdade o problema é que você densibilizou seu corpo. Eu tive um caso marcante. Seu Marcos, 66 anos, me procurou desesperado. Ele tinha comprado um masturbador top de linha daqueles caros e usava todo dia. Depois de 6 meses, ele percebeu que não conseguia mais ter relações com a esposa. Simplesmente não sentia prazer. Ele ficou arrasado. O casamento estava em crise. Precisou de 4 meses sem usar o aparelho, fazendo exercícios de sensibilização para conseguir recuperar a sensibilidade natural. Se você usa esses aparelhos, minha recomendação: limite o uso no máximo 2 vezes por semana e nunca use na potência máxima. Comece sempre na mais baixa e vá devagar. Seu corpo precisa se manter responsivo a estímulos naturais. Falha número 7. Não equilibrar com intimidade real. Essa aqui é fundamental e muitos homens ignoram completamente. Olha, masturbação é saudável, é normal, faz parte da sexualidade. Mas ela não pode substituir a conexão real íntima com outra pessoa. Eu vejo muito homem que se masturba todo dia, às vezes até 2 vezes por dia, mas passa semanas sem ter intimidade com a esposa. Aí quando a esposa reclama, ele diz que está sem vontade, que está cansado, que está com problema de ereção. Mentira. O problema é que você está gastando toda a sua energia sexual sozinho. Depois dos 60, a recuperação sexual demora mais. Se você teve orgasmo hoje de manhã no banheiro, pode ter certeza que à noite, quando sua esposa quiser, você não vai conseguir responder da mesma forma. É fisiológico, não tem como enganar o corpo. E tem outro aspecto importante: o emocional. Sexo com outra pessoa envolve conexão, troca, intimidade e comunicidade. É completamente diferente do ato solitário. Quando você prioriza sempre a masturbação, você está perdendo algo precioso,
que é essa conexão humana. Tive uma paciente, esposa de um senhor de 65 anos, que me procurou em prantos. Ela descobriu que o marido se masturbava escondido todo dia, mas não transava com ela havia 2 meses. Ela se sentia rejeitada, feia e indesejada. Quando conversei com ele, percebi que ele tinha criado uma rotina viciante, onde a masturbação era mais fácil, mais rápida, sem precisar se preocupar com performance, com satisfazer a parceira, mas isso estava destruindo o casamento dele. A orientação que eu dei foi: estabeleça uma prioridade se você está num relacionamento, a intimidade com sua parceira deve vir primeiro. Masturbação é complemento, não substituição. E olha, isso transformou a relação deles. Ele passou a reservar sua energia sexual para os momentos a dois e quando ele realmente precisava, aí sim se masturbava. O casamento melhorou. A autoestima dela voltou e ele percebeu que o prazer compartilhado é muito maior. Agora, antes de eu te dar as orientações finais, preciso falar de uma coisa importante. Nenhuma dessas falhas vem de ignorância ou burrice. Elas acontecem porque ninguém ensinou você a fazer diferente. Ninguém te falou sobre as mudanças do corpo depois do CC. Ninguém te preparou para adaptar sua vida sexual a essa nova fase. E sabe de uma coisa? Não é sua culpa. A sociedade criou um tabu enorme em volta da sexualidade da terceira idade. As pessoas acham que depois dos 60 você não tem mais vida sexual, não tem mais desejo, não precisa mais de orientação. Mas isso é uma mentira absurda. Sexualidade não tem idade, desejo não tem idade. Prazer não tem idade. O que muda é a forma, a frequência, a intensidade. E você precisa entender isso para viver bem, com saúde e com qualidade de vida. Então, o que você pode fazer agora, hoje mesmo, para mudar isso? Primeiro, tenha consciência. Você está cometendo alguma dessas 7 falhas. Seja honesto com você mesmo. Não precisa sentir vergonha. Não precisa se culpar. Apenas reconheça. Segundo, faça pequenas mudanças. Não precisa mudar tudo de uma vez. Comece por uma coisa: usar lubrificante adequado, ou mudar o local, ou diminuir a frequência da pornografia. Um passo de cada vez. Terceiro, converse com sua parceira. Se você tem uma, abre o jogo. Seja honesto. Ela vai preferir 1000 vezes uma conversa franca do que viver na incerteza achando que o problema é com ela. Quarto, procure ajuda profissional se necessário. Se você percebe que não consegue mudar sozinho, que está viciado em pornografia ou que tem problemas mais sérios de saúde sexual, procure um médico urologista ou um terapeuta sexual. Não tem vergonha nenhuma nisso. E olha, uma última coisa que eu quero deixar bem claro: seu corpo ainda funciona, seu desejo ainda existe, sua capacidade de sentir prazer está lá. Você só precisa aprender a respeitar as mudanças naturais da idade e adaptar seus hábitos. Eu já vi homens de 70, 75 até 80 anos recuperarem completamente sua vida sexual depois de fazer essas mudanças. Homens que achavam que estava tudo perdido, que era coisa da idade, que não tinha mais jeito. E olha, não é verdade, tem jeito sim. Seu corpo merece respeito, merece cuidado, merece atenção. Substitua a vergonha pela curiosidade, substitua o medo pelo conhecimento, substitua a pressa pela paciência e você vai ver que a vida sexual depois dos 60 pode ser tão boa ou até melhor do que era antes. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você reconheceu alguma dessas falhas, deixa um like pé e eu saber que esse tipo de conteúdo é importante para você. E comenta aqui embaixo sem vergonha qual dessas 7 falhas você já cometeu. Você não está sozinho, tem milhares de homens na mesma situação, e se você tem algum amigo, irmão, pai que pode se beneficiar dessa informação, compartilha esse vídeo com ele. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para começar a cuidar melhor da saúde. Eu sou a Dra. Beatriz Tavares, estarei aqui sempre trazendo informação de qualidade, sem tabu, sem julgamento para ajudar você a viver melhor. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.